Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, estamos aí no finalzinho. Hoje nós vamos ver os últimos versículos, do 11 ao 14. Você que tem acompanhado já há algum tempo esses estudos, vamos agora encerrar o estudo desse capítulo, desse livro de Coríntios, estudando esses últimos versículos do capítulo 13. Amém? Vamos ao texto. Diz assim: Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor nos conduza, dando-nos compreensão, discernimento, e que as reflexões que faremos em cima desses versículos possam trazer conforto e consolo ao coração dos nossos irmãos ouvintes, ó Deus. Ou estejam eles onde eles estiverem. Abençoa agora esse momento, toma minha vida nas Tuas mãos e me usa conforme a Tua vontade. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saudações finais, exortações a uma vida de santidade. O Paulo termina esse versículo, ele fala que encerro minha carta com essas últimas palavras. Numa outra tradução diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Tá? E quais são as recomendações que ele dá aqui? Quando ele fala aqui, cresçam para alcançar a maturidade. Em algumas traduções diz assim: aperfeiçoai-vos. Talvez na sua tradução esteja escrito aperfeiçoai-vos. O que é, quando a gente pensa na palavra aperfeiçoar, o que vem na tua cabeça? Aperfeiçoar. O que significa aperfeiçoar? Eu quero agora dar a oportunidade para você, se você quiser participar da mensagem, abra aí o teu áudio e fala para mim o que significa para você a palavra aperfeiçoar. O que você entende por aperfeiçoar? Melhorar aquilo que ainda não está acabado. Melhorar aquilo que ainda não está acabado. Ótimo. Que mais? Alguém mais falou? Melhorar aquilo que não está acabado. Tá? Aperfeiçoar, exatamente. Reparar, Ajustar. Eu fui buscar lá o significado dessa palavra no grego e ela abarca todos esses sentidos, Completar, Arrumar o que está errado. Então, a vida cristã é um constante ajuste, não é? A gente tem que estar o tempo todo fazendo esse ajuste. E isso é muito importante que a gente compreenda, como crente, que você entenda o seguinte: você não está pronto, você não é perfeito, eu não estou pronto, eu não sou perfeito. E aí a gente tem que fazer aquilo que o Espírito que a palavra de Deus nos ensina, Deixar o Espírito falar aos nossos corações. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que ainda está por fazer na tua vida? Que áreas que ainda não estão totalmente acabadas? Que aspectos da sua vida cristã ainda são deficitários, que precisa passar por ajustes? É muito interessante. É a oração que Davi faz: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Lembra do conceito de sondar? É a expressão usada
para os mineiros que descem as minas profundas para retirar de lá pedras preciosas, para escavar, para buscar conteúdo. Então, o sonda-me passa por aqui, né? Olha, vê se há algo errado em mim e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, uma das principais atitudes nossa deve ser o de olhar para nós. Vocês lembram das palavras de Jesus referente ao julgamento? O que ele nos ensina na relação com o outro? Antes de você ver o quê? O cisco no olho do teu irmão, faça o quê? Toma consciência primeiro da trava no teu próprio olho. Então, um dos princípios básicos, irmãos, de uma comunidade cristã, de homens e mulheres pecadores, mas homens e mulheres pecadores que estão procurando se aperfeiçoar, andar nos caminhos de Jesus, como diz, desenvolver a maturidade de Cristo, a estatura de Cristo, né? Uma das principais coisas eu não tenho tempo para ficar olhando os ciscos nos olhos dos meus irmãos. Se você está olhando mais o cisco no olho do teu irmão, é porque você está deixando de olhar na trava no teu próprio olho. Né? É que você não tem o que fazer. Então, olha para você primeiro, corrija a tua vida, e se você, então somente se você observar que a vida do teu irmão tem algum cisco, ora por ele. Mas não vai julgá-lo, não vai condená-lo, mas se coloque ao lado, se ele pedir ajuda, auxilie, né? E compartilhe. A Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas virtudes uns aos outros e orar uns pelos outros. Não é isso que a Bíblia fala? Não, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros. O irmão fala assim: ei, irmão, fiz isso. Eu falo: eu não fiz isso, mas eu fiz talvez algo até pior que você, sabia? Ah, é mesmo? Então vamos orar junto? Ó, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. Isso é comunidade cristã. Isso é igreja. É o que eu acredito, é o que eu leio na Bíblia Sagrada. Então, Paulo está falando aqui que eles deveriam se esforçar para reparar, para examinar, para ajustar a própria vida deles. Para de ficar se preocupando. E lembrando que a igreja era uma igreja que vivia com tititi, né? Havia rivalidades, havia grupos disputando ali opiniões, e Paulo os exortou duramente, falando: vocês parem com isso, isso é carnalidade, isso é característica de gente que não é convertida, isso é coisa de gente que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não fica dividindo, não fica politizando as coisas, não fica arrumando encrenca. Tem uma atitude de aperfeiçoar. Vamos nos ajudar? Vamos ser melhores? Agora, também esse aperfeiçoar, né, envolve a questão da maturidade. À medida que vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando maduros, tá? Vamos nos tornando desenvolvidos. Num outro texto, Paulo fala: olha, leite vos dei a beber, né, e não alimento sólido, porque não podeis suportar isso, porque ainda sois crianças. Então, a palavra de Paulo é: vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. Então, minhas palavras finais, e a igreja de Corinto era uma igreja ainda imatura, né? Então, Paulo fala: gente, vamos trabalhar no sentido de nos aperfeiçoarmos, tá? Uma vez que eu me aperfeiçoo, e como é que eu me aperfeiçoo? Aí vem a segunda palavrinha. Olha o que ele diz: o seguinte, ó: encorajem-se mutuamente. Ou numa tradução, diz assim, né? Tenham consolo. A ideia de encorajar é chamar para o lado, né? É confrontar o outro, é esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, é encorajar, é fortalecer, é instruir, é ensinar.
Todos esses adjetivos estão presentes no grego, que é a língua que dá a tradução para a gente dessa coisa de fazermos esse exercício de encorajar-se mutuamente. Então, o que a gente tem que fazer como irmãos? Orar uns pelos outros, né? Estimular uns aos outros, dar força ao nosso querido irmão. Não só eu cuidar de mim, mas eu passar a olhar meu irmão como alguém que também precisa de ajuda, alguém que precisa de apoio. E quando a gente gasta tempo orando, né, a gente tem que orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa igreja. Então, às vezes a gente pede muita oração, né? A gente pede muito para Deus e o quanto que a gente está orando pelos nossos irmãos, colocando eles na presença de Deus. Mas com humildade, sem orgulho. Encorajar não é no sentido de falar assim, olha, irmão, você tem que fazer como eu faço. Não adianta você se colocar num lugar onde você se acha superior. Vou te dar um conselho. Olha, eu vou... Não, irmão, eu sei que é difícil, mas estamos juntos. Vamos lá, levanta a cabeça. Não se deixa abater. Eu já falei para vocês, eu já falei até recentemente, eu não sei se foi aqui, se foi em outro momento, mas me chama muito a atenção o programa dos grupos anônimos, quando a gente vê um filme ou outro, né, aquela reunião de pessoas que reconhecem que perderam o controle sobre suas vidas. Um dos primeiros passos dos grupos anônimos é admitimos que perdemos o controle da nossa vida e buscamos a ajuda de um poder superior. Ser cristão é exatamente isso, admitir que nós não temos controle sobre o pecado e precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós. E que nós, então, como uma comunidade terapêutica, cuidamos uns dos outros. Né? Agora, é aquilo que a palavra de Deus nos exorta, que nós já vimos alguns dos estudos atrás. Tem que haver disposição para arrepender-se. No grupo A, não tem lugar para quem não quer se arrepender, para quem não reconhece seu pecado. E a igreja também não tem lugar para gente que não quer reconhecer seu pecado, não quer se arrepender. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente fraca, pecadora, e que faz de Jesus a sua força, o seu refúgio, o seu porto seguro, como diz o Salmo 62 que nós acabamos de ler. O Senhor é o meu reforço, o Senhor é o meu porto seguro, o Senhor é a garantia da minha vida. Então, consolar o irmão é trazê-lo para próximo, é acolhê-lo, é dar força para ele, mas não é passar a mão na cabeça concordando com o erro, com o pecado, mas é ajudando ele a vencer suas lutas, a superar suas dificuldades. Amém, queridos? Vocês conseguem entender isso? Né? Isso é importante. Terceiro aspecto, se eu me aperfeiçoo, né, se a gente começa a reparar, a corrigir nossos erros, a ter uma vida de santidade, a examinar nosso coração para não ficarmos presos a padrões pecaminosos, se nós nos propomos a nos consolar mutuamente, a acolher-nos mutuamente, a ter uma vida humilde e nos fortalecer através do ensino, através da instrução, então, o resultado disso é o terceiro ponto aqui, quando ele fala o seguinte, vivam, vivam em harmonia e paz. Na outra tradução, fala assim, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, né? E tende um só pensamento principal. A ideia algumas traduções está escrito assim, o mesmo parecer. O que é o mesmo parecer? É aquilo que está ali, Tende um pensamento principal. Tenha coerência, né? Refletir sobre a própria opinião. Igreja não é lugar para debate de ideias, sabe? Aonde eu fico impondo a minha vontade. Aqui e o que estava acontecendo lá em Corinto era isso. A igreja se divide.
Então a gente tem que procurar ter o mesmo parecer. Se a gente tem opiniões divergentes, vamos sentar e vamos conversar para entender. Então eu procurei no grego aqui algumas palavras, mesmo parecer, ou como está dizendo ali, um só pensamento principal. Quer dizer, refletir sobre a própria opinião, compartilhar o mesmo ponto de vista, apoiar o outro, entendeu? O mesmo parecer é assim, sejam coerentes. É aquilo que a gente fala. Eu acho muito importante que as igrejas tenham denominações, tá? Um grupo não pode ter alas que se conflitam, porque senão aquilo causa escândalo. Então é muito bom, né, que a gente tem alguns pontos na palavra de Deus que é de difícil interpretação. Uns entendem que é mais para cá, outros entendem que é mais para lá, e não tem o certo ou errado, né? Por exemplo, vamos pegar aqui pontos comuns historicamente. O batismo tem que ser por imersão. Outro fala, não, o batismo não precisa ser por imersão, pode ser por aspersão. Outro fala, não, por afusão, nem imersão, nem aspersão, afusão, né? Aí um fala assim, olha, o homem não pode usar barba. O outro fala, não, pode usar barba. Então, não vamos brigar por causa disso aí, não é verdade? Um acha, não, eu sou predestinado, não, eu sou livre. Não, não vamos entrar em polêmica. Nós somos de Jesus, né? Nós temos que amar e servir ao Senhor. Um acha que não pode usar, a mulher não pode usar maquiagem, o outro acha que não tem problema. Não vamos entrar em polêmica. A gente tem que aprender a ter um modo de pensar e respeitar mutuamente. Agora, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não tem discussão. Pecado é pecado, ponto final, né? Porque nós temos até a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. E é a partir dos princípios e das revelações que nela contém, que nós pautamos nossa confissão de fé, nosso culto, nossa adoração, nossa comunhão. Então, um grupo tem que ter o mesmo parecer. Às vezes você tem uma experiência diferente do grupo, você tem o direito de falar, olha, eu vou para uma outra igreja. Recentemente aconteceu isso aí na nossa igreja, né? Uma pessoa falou, pastor, eu acho que a nossa igreja é muito fria, precisa ter mais animação, eu gosto de igreja mais animada, eu vou para a igreja tal. Falei, amém, irmã, vai para lá, vai ser bênção lá. Né? Se você não se sente, não vamos invalidar você está indo para a igreja errada, você tem que ficar aqui na nossa. Sabe? Não, nada disso. A gente tem comunhão com vários grupos. Então, o mesmo parecer é saber refletir sobre a própria opinião sem impor. O nosso irmão é mais importante do que a nossa opinião. Né? Vamos acolher o irmão. Não adianta você ganhar uma discussão e perder teu irmão, concorda? Então, Paulo está trabalhando aqui em pró da unidade. E, por fim, ele vai falar assim, ó, né? Vivam em harmonia e paz. Lá em cima, ó, e o Deus de amor e paz estará convosco. Viver em paz. O que é viver em paz? Cultivar e manter a paz e a harmonia. A ideia, de novo, é comunhão. E aí vem para mim o texto que nós temos lá em João, a oração sacerdotal de Jesus, né? Que ele vai falar o seguinte, João 17, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, né? Em pró da igreja, né? Ele fala assim, ó, no verso 13, agora vou para a tua presença, Jesus falando com Deus. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre
do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não peço apenas por estes discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração, e veja bem agora, a minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu és em mim, Pai, e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, nós somos encrenqueiros. Por natureza, nós somos desagregadores. Mas quando o Espírito Santo transforma a nossa personalidade, quando o Espírito Santo molda o caráter de um homem, ele se transforma. E uma das principais características de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo é a paz, né? O fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é paz. Paz, né? Viver em paz. Homem ou crente, homem ou mulher, servo de Deus, que tem o Espírito Santo, não é briguento, é conciliador, é alguém que tem a paz, viver em paz. A ideia é cultivar e manter a paz e a harmonia, se esforçar para promover a paz e a harmonia. No que depender de vós, Jesus disse o quê? Tendes encrenca com todos os homens. É isso? Tende paz com todos os homens. Irmãos, abra mão. Tá bom, irmão. Fica na paz. Não tem problema nenhum, né? Não vou entrar em confronto. Não vou brigar, né? Me perdoa se eu te falei alguma coisa que te magoou, tá? E procurar conciliação. Essa era a preocupação de Paulo aqui com a igreja. E ele termina dizendo, né, que o que sela essa paz é uma coisa que ele fala no versículo 13. O que está escrito no versículo 13 aí, ó? Saudai a todos com beijos santos, ósculos santos, né? Deixa eu pegar aqui que eu mudei a página aqui. Ó como ele fala aqui, ó. Na tradução, ó. Saúde uns aos outros com beijo santo. Todo povo santo lhe envia saudação, né? Saudai uns aos outros com beijo santo. É uma maneira carinhosa, né? Quando eu era jovem, a gente falava dos russos que beijavam no rosto, falava, que homem beijando homem, né? A gente, quando era moço, tinha esse preconceito aí. Mas você vê como a gente é fruto de uma cultura, né? Hoje em dia, eu cumprimento alguns irmãos, alguns amigos com beijo no rosto, né? Mesmo esses cara barbudo assim, que nem o Ricardo, que eu tô vendo ele aqui, ó. Eu sei que deve ser meio esquisito beijar uma barba assim, mas dá um beijo, né? Dá um beijo de amor, de carinho. Isso é comunhão, né? Eu sei que nós estamos aí na época de Covid, não podemos fazer isso agora, né? Nenhum abraço a gente pode dar. Mas como é gostoso quando você beija, né? Os meus sobrinhos vêm, me beijam, amigos vêm, a gente se cumprimenta com beijo. O beijo é sinal de afeto, de carinho, de amor. Não tem nada erótico, não tem nada pecaminoso. Tem expressão de carinho. A igreja deve ser uma igreja que se beija, entre aspas, né? Agora, o único cuidado que a gente tem que ter é o homem ficar beijando a mulher. Eu já até falei isso uma vez na igreja, para não ter nenhuma conotação, né? Evita o beijo em irmãs, você que é homem, para não dar nenhuma
E se você dá beijinho só de encostar o rosto, né? Isso é importante. Não precisa dar aquele beijo de agarrar a pessoa. Vamos respeitar o bom senso. Eu acho que é importante isso aí, né? Então, é o que Paulo recomenda. E, por fim, ele abençoa a igreja com a bênção que nós aprendemos. Todo domingo a gente termina o culto assim, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E eu encerro então nosso estudo com essa bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E só deixando já uma palhinha aqui, quarta-feira que vem nós vamos começar a estudar o livro de Efésios. É outro monumento teológico que Paulo nos deixou. Muito precioso. Vamos aprender muito com o livro de Efésios. Não perca os estudos que teremos no livro de Efésios. Um estudo bíblico para edificar a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.